الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفع وأجمل إحساس. ما أحلى. Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Nesta pequena apresentação, vamos falar sobre o Islã e a paz. Em 4 programas, vamos tentar apresentar os aspectos gerais da religião islâmica. E qual é a necessidade de falar sobre isso neste momento? Nós vimos realmente vários atentados ocorrendo no mundo, praticados por muçulmanos e não muçulmanos, e vimos a tendência, toda vez que um muçulmano pratica um ato violento, taxar a religião ou os próprios muçulmanos de terroristas. Mas quando outro não muçulmano pratica isso, como aconteceu lamentavelmente nesses dias em Las Vegas, não se ouve falar sobre um atentado terrorista ou um ataque terrorista, como fala normalmente nos meios de telecomunicações. Então, vamos mostrar o Islã, o significado da palavra Islã e a relação do Islã com a paz do modo geral, que é uma religião totalmente religião pacífica de paz, embora os muçulmanos são seres humanos e podem cometer atos violentos, mas isso de forma alguma pode ser atribuído à religião islâmica, mas sim é a compreensão daquela pessoa a esta religião, que é uma compreensão errada, que leva ele a praticar atos violentos. E vamos também fazer uma abordagem sobre o termo terrorismo, como ele é conceituado pela comunidade europeia, pelas Nações Unidas e pelo Conselho Superior, de sábios muçulmanos. E vamos ver o que significa realmente o termo terrorismo, porque toda vez a gente fala ataque terrorista, ou fica ouvindo ataque terrorista, ação terrorista, explosão terrorista, e não se tem sequer o significado do termo terrorismo em si. As pessoas não sabem o que é isso, só associam tudo isso a uma violência, que em si já é um ato de terrorismo. Então vamos começar primeiro abordando o que é o Islã, qual é o significado do Islã e qual é os princípios, tanto da crença quanto da prática, quanto da conduta moral do Islã, e depois vamos falar sobre a atualidade do mundo, do modo geral, a história do mundo ocidental, o mundo islâmico, e vamos fechar esse ciclo para tentar esclarecer da melhor forma possível, para que as pessoas não recebam notícias já em pratos, já bem oferecidos, um bandeja oferecida, e aceitem aquilo como uma evidência e que não é contestável. Tudo que passa na mídia, as pessoas deverão recorrer às fontes originais, e verificar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. Portanto, vamos dar início a esses conceitos. O primeiro conceito que nós vamos falar hoje é sobre o Islã e os muçulmanos. A palavra Islã vem do termo árabe salama, e salama quer dizer estar em paz, estar são e salvo. Esse é o significado da palavra Islã, linguisticamente falando, na língua árabe. Quanto ao termo religioso, Islã significa obediência ou submissão voluntária à vontade de Deus. Portanto, para nós muçulmanos, todos os profetas que Deus revelou para a humanidade, segundo o profeta Muhammad, são 124 mil profetas e cerca de 314 mensageiros. Trouxeram a mensagem da paz, a mensagem da submissão voluntária à vontade de Deus. Nenhum profeta, nenhum mensageiro, desde Adão, passando pelos 4 ou 5 maiores mensageiros da humanidade, como Abraão, como Moisés, como Jesus, como Noé e como, por último, o profeta Muhammad, trouxeram uma mensagem de paz, uma mensagem de submissão voluntária à vontade de Deus, e nenhum deles
tentou impor essa religião às pessoas ou forçar as pessoas a aceitarem a determinação de Deus, uma vez que Deus, o Altíssimo, deu o livre-arbítrio para os seres humanos obedecerem ou não obedecerem a sua determinação. Portanto, a palavra Islã significa paz no contexto de idioma árabe e significa submissão ou obediência voluntária à vontade de Deus. Muçulmano, portanto, ele é extraído do termo salama, aquele que se propõe seguir a determinação de Deus para viver em paz para com seu Criador, em paz para com seu semelhante, em paz no contexto de vida, com o meio ambiente, até em paz em relação ao dia em que ele vai retornar para Deus para prestar contas daquele que ele praticou nesta vida terrena, seja boas ou más ações. Portanto, não se deve misturar o termo Islã, ou, como se diz na terminologia política ou geopolítica, islamismo. Esse termo ismo nós não aceitamos, porém, Islã ou islamismo refere-se à revelação, à religião em si, de acordo com as suas fontes, que é o Alcorão, e a tradição do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, com todos os profetas e mensageiros. Muçulmanos, aqueles que são adeptos da religião islâmica. E como adeptos de qualquer outra religião, podem sofrer alguns tipos de qualificações. Por exemplo, uma pessoa adepta a uma determinada religião, ele pode ter 3 tipos de condutas. A primeira delas, ser uma pessoa extremista ou radical. Segundo, ser uma pessoa moderada. E o terceiro, ser uma pessoa completamente desleixada, que não leva a sério os princípios da sua própria religião. Portanto, muçulmano pode esquecer, pode ignorar, pode interpretar mal, pode agir mal de acordo com a sua interpretação, e não deve se atribuir isso à religião em si, mas sim é a compreensão e a conduta do próprio indivíduo. Assim também na religião cristã, assim também na religião judaica, ou evangélica, ou em toda qualquer outra religião. Então, isso é do próprio ser humano. Então, deve-se distinguir entre esses 2 conceitos, Islã ou islamismo e os muçulmanos. Esse é o primeiro conceito que eu queria realmente falar hoje. O segundo conceito é importante, que muita gente confunde, entre árabe, muçulmano ou mundo islâmico do modo geral. Árabe, aquele que falante o idioma árabe, aquele que fala o idioma árabe. E tem 3 tipos de árabes historicamente falando, não sou tema abordar isso. Os árabes não são todos muçulmanos, não podemos dizer que são islâmicos, não são todos muçulmanos, porque quando fala islâmico, refere-se à própria religião. Quando fala muçulmano, refere-se ao adepto da religião. Então, os árabes não são todos muçulmanos. Tem árabes ateus, tem árabes judeus, tem árabes cristãos, e a maioria dos árabes, evidentemente, são muçulmanos. Porém, os árabes representam uma minoria na quantidade de muçulmanos existentes no mundo. Hoje, segundo as estatísticas, inclusive das Nações Unidas, dizem que existem cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo, entre os quais apenas 350 milhões são árabes muçulmanos. Então, os árabes muçulmanos representam algo em torno aproximadamente de 20% total dos muçulmanos no mundo. Na verdade, a quantidade da população, a estatística da população no mundo árabe hoje está em torno de 380 milhões, sendo que cerca de 60 a 70 milhões não são muçulmanos, entre judeus e cristãos e ateus também, que não acreditam em nenhuma outra religião. Então, os árabes representam uma minoria em torno de 18 a 20% total dos muçulmanos no mundo. Isso é importante mencionar isso. As maiores 5 nações muçulmanas do mundo hoje não são árabes. Temos, por exemplo, Indonésia, que tem cerca de 230 milhões de muçulmanos. Temos outro exemplo como Nigéria, tem cerca de
118 milhões de muçulmanos, essa é a segunda maior nação islâmica. Tem a Bangladesh, né, em torno de 156 milhões de muçulmanos. Em terceiro lugar vem a Nigéria, que é com cerca de 118 milhões. Depois vem Paquistão, com cerca de 75 milhões de muçulmanos. É a quarta nação, depois de Indonésia, Bangladesh, Nigéria, Paquistão. Aí depois vem Irã, com cerca de 60 milhões de muçulmanos. Depois vem a Turquia, também tem em torno de 60 a 62 milhões de muçulmanos. Então são 5 nações, né? E depois vem o Egito, talvez a sexta ou a sétima nação islâmica, que tem em torno de 40 ou 50 milhões de muçulmanos. Então, na verdade, a sexta ou a sétima nação islâmica ou muçulmana do mundo é uma nação que fala o idioma árabe, que é o Egito. Então, muito errado confundir o mundo árabe com o mundo islâmico. Tá certo que os árabes, a maioria, são muçulmanos, mas os árabes não são a maioria dos muçulmanos no mundo. Então, é importante, primeiro, conceituar-nos sobre isso. O que é Islã? O que é muçulmano? A diferença entre árabe e muçulmano e o mundo islâmico, como que eu apresentei por algumas estatísticas. Tem outras estatísticas, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, nós temos cerca de 20 milhões de muçulmanos. Na América Latina, nós temos em torno de 6 milhões de muçulmanos. No continente europeu, nós temos cerca de 40 milhões de muçulmanos. No continente africano, então, passa um número bem mais de que em torno de 300 ou 400 milhões de muçulmanos, e assim idem. No continente asiático é o maior número de muçulmanos existentes no mundo, cerca de 900 milhões, quase 1 bilhão de muçulmanos. Inclusive tem 75 milhões de muçulmanos. Na China tem 100 milhões ou 180 milhões de muçulmanos. Na Índia, embora essas nações tenham a maioria da sua população não muçulmana. Então é esse que eu queria falar sobre esses primeiros conceitos, para a gente desmistificar o que é o Islã, o que é muçulmano, o que é o árabe, o que é o mundo islâmico. E isso é importante para que nós possamos nos conceituar e conhecer melhor essa história. Muito obrigado. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفع